O André me convidou para discutir esse tema com vocês. Eu acho que é um tema extremamente pertinente, né? Eu acho que não poderia ter outra temática a gente discutir no Julho Verde de 2021, senão os impactos da Covid-19 nos tumores de cabeça e pescoço, tá? Sabendo que o público seria o público multidisciplinar aqui do hospital e não um público de oncologistas clínicos ou de cirurgiões de cabeça e pescoço, ou eventualmente radioterapeutas, eu tentei trazer, na realidade, para essa nossa discussão, uma coisa muito mais interativa, sem se aprofundar tanto em temas específicos da oncologia, que seria extremamente chato, tá? Eu acho que a ideia é dar para vocês mais ou menos um panorama geral dos tumores de cabeça e pescoço, o impacto que a pandemia teve, vem tendo e vai ter ainda, que eu acho que isso ainda é um caldo que está fervendo e ainda vai ferver por um bom tempo. Nem tanto acho que a agudização da pandemia, eu acho que isso está realmente se encaminhando para o fim, mas as consequências disso em médio e longo prazo eu acho que vão existir ainda por pelo menos 2, 3 anos. Isso é o que eu imagino, tá? E qual seria o nosso papel, a nossa participação como atores desse processo? Acho que nós somos atores principais. O Napoleão Laureano sempre foi e vai continuar sendo o grande ator no estado da Paraíba, no processo de educação oncológica, no processo de prevenção, de tratamento de câncer. Então, eu acho que o papel principal disso é nosso, continua sendo nosso, e esse tipo de oportunidade aqui de discutir, de desmistificar algumas coisas, de melhorar a assistência e o entendimento da situação, eu acho que é fundamental, tá? Então, dito isto, a gente vai conversar aqui com algumas coisinhas preliminares, muito objetivas, tá? Então, quais são as principais características demográficas e, em linhas gerais, os principais fatores de risco dos tumores de cabeça e pescoço? Então, é um grupo de doenças, tá, que em sua maioria, obviamente que existem situações pontuais que fogem essa regra aqui, mas que possuem uma maior incidência em indivíduos de menor poder ou menor nível socioeconômico. E é exatamente o que a gente vê na nossa população. A nossa população é uma população eminentemente carente, é uma população SUS, é isso que a gente trata aqui no hospital, e é muito claro a gente observar essa diferença de perfil de incidência de tumores de cabeça e pescoço aqui, por exemplo, com o que a gente tem no consultório, tá? É uma incidência muito menor, muito provavelmente o consultório de André é muito mais tumores de tireoide, por exemplo, e neoplasia, do que o que a gente vê aqui no SUS, que são os tumores do trato aerodigestivo superior propriamente dito, tá? É uma doença também que possui uma maior incidência em homens, bem maior incidência em homens, principalmente acima dos 50 anos. Isso está diretamente relacionado aos principais fatores de risco, que são tabagismo e etilismo, em especial a sua associação, certo? Então, infelizmente, é uma constatação triste nós observarmos, mas existe uma correlação muito objetiva em baixo nível socioeconômico e a associação desses fatores de risco. Então, nós temos uma população pobre, uma população carente, que infelizmente fuma muito, que infelizmente bebe muito e que infelizmente possui uma má higiene oral, certo? Então, isso é um caldo de cultura terrível. No decorrer de anos, pacientes com tabagismo importante, com etilismo importante, que não dão atenção adequada à sua higiene oral, eles terminam vindo a desenvolver tumores de cabeça e pescoço. E essa incidência ela aumenta principalmente depois da 5ª década de vida. Pode acontecer, obviamente, em pacientes mais jovens, a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens, tem rapaz de 20 e poucos anos aqui, 30 e poucos anos, com doença de cabeça e pescoço, realmente uma doença avançada. Entretanto, a gente tem visto nos últimos anos, principalmente, um aumento maior da incidência em pacientes mais jovens, relacionados também ao HPV, que é o papiloma vírus humano, principalmente alguns subtipos do soro, algumas cepas virais, que, a exemplo dos tumores de colo uterino, dos tumores de canal anal, dos tumores de pênis, vem causando também um aumento da incidência de tumores de cabeça e pescoço, principalmente tumores de orofaringe, hipofaringe e laringe. Também tem um papel relevante, mas ainda na nossa sociedade, em nosso meio, esse papel e essa causa ela está muito aquém daquela relacionada a tabagismo, etilismo e má condição de higiene oral, tá? Em países desenvolvidos a gente já vê paulatinamente uma mudança desse perfil,
países europeus, países norte-americanos, a gente tem visto uma incidência já muito semelhante relacionada também ao HPV, tá? Quais são os sintomas básicos, aquilo que chama atenção e aquilo que a gente deve, a meu ver, propagar para a população leiga como sinais de alerta? A gente vai ver mais para frente, podemos discutir isso e no fim das contas é o objetivo principal daqui, tá? Eu acho que eu vou destinar até mais tempo para a gente bater papo do que para eu falar. É fundamental que nós eduquemos a população, que isso seja transmitido à população e aos demais atores de assistência médica, não só em um hospital terciário, de quando chamar a atenção para um possível acometimento do tumor de cabeça e pescoço. Tá? Isso é fundamental, isso faz diferença em mortalidade, ou seja, não só no aumento da expectativa de cura, como também na redução da morbidade relacionada ao tratamento. Talvez em toda a oncologia clínica, os tumores de cabeça e pescoço sejam aqueles que, em fases mais avançadas, tragam a maior morbidade aos seus sobreviventes. Tá? Isso é um ponto extremamente importante, extremamente relevante. É algo que a gente tem buscado reduzir, né? Eu acho que avançou muito nos últimos anos, os tratamentos têm ficado menos mórbidos, protocolos de preservação de órgão, protocolos de preservação de função, mas a doença mais avançada, infelizmente, é uma doença que ainda se traduz em uma morbidade extremamente importante naqueles pacientes que sobrevivem, naqueles pacientes que são curados, tá? Então, fazer a detecção precoce é fundamental e aquilo que deve chamar a atenção basicamente, rouquidão ou mudança na voz, então, paciente que modifica o tônus vocal, passa a ter um tônus de voz mais rouco, uma certa dificuldade para falar, isso deve chamar a atenção e procurar assistência médica o quanto antes. Presença de dor na região de cabeça e pescoço, tá? Em toda a região da cabeça e pescoço, desde cavidade nasal, cavidade oral, seios da face, garganta. Presença de feridas que não cicatrizam, principalmente em cavidade oral, que é onde o paciente, no fim das contas, consegue visualizar, consegue acessar. Presença de nodulações no pescoço, tá? Então qualquer nódulozinho, qualquer gânglio que o paciente perceba, isso é algo que deve ser avaliado, não necessariamente biopsiado, não necessariamente operado, mas que precisa ser avaliado por um médico, em princípio, tá? E preferencialmente por cirurgião de cabeça e pescoço. Dificuldade para deglutir, seja dor ao deglutir ou uma certa sensação de engasgo, e presença de manchas na boca, sejam elas aftosas, né, doloridas ou não, isso também merece avaliação, tá? Então, na dúvida, se peque por excesso. A pior coisa é aquele indivíduo que tem uma manchinha, ou que tem uma afta, ou que tem uma ferida na boca e não procura assistência, ou procurou o dentista pede para ele voltar dali a 3 meses e muitas vezes ele volta já numa situação bem pior. Então, aqui, detecção precoce é a chave da situação. Então, só para ilustrar, muitos de vocês, de nós aqui já estamos afeitos a isso, outros infelizmente não. Então, várias formas de apresentação de tumores de cabeça e pescoço, né? Desde lesões claramente tumorais, isso aqui quando uma pessoa que nem tem tanta vivência vê, já percebe que é um tumor. Outras lesões nem tanto, né? Então, essa lesão aqui na face lateral da língua, né? Inferolateral direita da língua do paciente, pode passar batido. E é isso aqui que a gente busca que não seja mais tão negligenciada a ponto da doença ser avançada, localmente avançada e já ter comprometimento ganglionar, linfonodal, o que em boa parte dos casos torna a doença incurável, quando não incurável, extremamente mórbida, tá? E infelizmente na maioria das vezes, além de ser incurável, extremamente mórbido. Então, talvez, mais uma vez, de todos os tipos de neoplasia que nós tratamos, os tumores de cabeça e pescoço mais avançados são aqueles que causam maior sofrimento ao paciente. Está associado à dificuldade respiratória, à dificuldade alimentar, ou seja, mexe com as funções mais básicas do ser humano, além da questão higiênica, tá? Isso muitas vezes afasta até os cuidadores e em nossa população de nível socioeconômico mais baixo isso é um problema gigantesco, você não acha quem cuide, o paciente não acha quem cuide, não acha quem cuide da ferida, não acha quem faça curativo, enfim, então isso é um problema social realmente extremamente grave, tá? Aqui também outras lesões, aqui tumores de laringe, né, que isso não faz parte da nossa detecção, mas que
na boa parte das vezes termina sendo detectado por otorrino, né? O paciente vai com rouquidão e procura o otorrino faz a laringoscopia e vê essas lesões e termina encaminhando para o serviço de oncologia. Os dados do INCA do ano passado dão conta de cerca de 43 mil casos novos de tumores de cabeça e pescoço de uma maneira geral. Tá? Aqui a gente tem compilado só os dois mais incidentes. Rapidamente, sem entrar no detalhe, a incidência de homens mais do que 2 vezes a incidência em mulheres, tanto de tumores de cavidade oral quanto de tumores de laringe. Não tenho a menor dúvida que esses casos estão absolutamente subnotificados, certo? A subnotificação ela é extrema, eu diria que a gente tem pelo menos aí 70%, 80% a mais do que a gente tem, quando a gente compara a nossa incidência com a incidência norte-americana, por exemplo, tá? E faz uma proporcionalidade por população. Os Estados Unidos eles têm uma peculiaridade, eles são extremamente bons em catalogação de dados, em estatística, e aí a gente fazendo essa transposição para os dados norte-americanos, a gente imagina que devamos ter perto de 100 mil casos novos de câncer de cabeça e pescoço diagnosticados ano a ano. É uma doença que tem taxas de mortalidade também extremamente elevadas. Também, sem entrar no detalhe, isso aqui é dividido por localização, né, laringe glótica, cavidade oral, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, e a gente percebe nessa ordem uma redução de expectativa de cura desses pacientes. De maneira que, de forma geral, os tumores de hipofaringe, dentro dos tumores de cabeça e pescoço, eles costumam ser aqueles com o pior prognóstico. São tumores que geralmente são localmente avançados ao diagnóstico, geralmente comprometem linfonodos de forma muito precoce, tá? Comprometem os gânglios linfáticos. Isso é o que provavelmente faz com que seja um grupo de doenças com pior prognóstico. E observar que muitas vezes em 2 anos esses pacientes ainda estão vivos, essa barrinha vermelha, mas em 5 anos, por exemplo, a gente já observa uma queda de expectativa de vida, mostrando que esses tumores eles podem recorrer depois de 2 anos, eles podem recorrer com 3, com 4 anos, muitas vezes levando o paciente à morte, tá? Seja uma recorrência do tumor primário, ou seja, uma nova formação tumoral independente da primeira. Os tumores de cabeça e pescoço, os tumores de esôfago, eles têm uma peculiaridade que é o que a gente chama de cancerização de campo, tá? Isso é uma explicação que se dá, é um nome que se dá a uma situação de predisposição de formação neoplásica em todo um tecido, em todo um trato, na realidade, tecidual, que é submetido à exposição ao mesmo fator de risco, tá? Então, o mesmo indivíduo que teve o tumor de boca porque fumou e bebeu, ele também tem um risco de ter um tumor de laringe ou hipofaringe porque fumou e bebeu. Então, o camarada pode ter se tratado 2, 3 anos atrás e ele ter 4 anos para frente aí, uma nova formação tumoral, muitas vezes acompanhada de outra expectativa prognóstica distinta, tá? Então, isso era mais ou menos uma introdução aos aspectos gerais do tumor de cabeça e pescoço, e aqui a gente vai entrar na particularização da questão da Covid e o que isso traz de mais dificuldade ainda numa coisa que já era difícil, né? Não é que hoje está ruim e era bom, era maravilha, não. Sempre foi complicado, sempre foi difícil, sempre foi um desafio para a gente da oncologia e da cirurgia de cabeça e pescoço e da radioterapia, né? O tratamento dessa condição no nosso país, mas isso trouxe aí um elemento dificultador ainda maior naquilo que não era simples, tá? Então, o que a gente vê já de forma muito clara e muito objetiva, e já deu para perceber nesse último ano, vemos claramente um aumento da incidência de tumores mais avançados e uma redução da expectativa de sobrevida desses pacientes, tá? Então, isso está muito claro, observacionalmente falando, já está muito tranquilo de se ver, e a gente tem dados já catalogados nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês alguns dados um pouquinho mais para frente. Isso é aquilo que salta aos olhos de forma mais clara. Um ponto importante é que é uma doença que tem uma necessidade de procedimentos endoscópicos para diagnóstico, tá? De uma maneira geral, tá? Na maior parte das vezes, ou você precisa fazer videolaringoscopia ou outros procedimentos endoscópicos, nasofibroscopia,
Mas mesmo naqueles que não precisem, é necessário um acesso à cavidade oral, pelo menos, desses pacientes, tá? E isso, no ápice da pandemia, principalmente ali entre abril e julho do ano passado, parecia que o mundo ia se acabar, né? E novamente, depois entre março e maio desse ano, quando o mundo quase que se acabou novamente, isso trouxe aí um temor muito grande. Lá atrás, talvez mais, apesar dos números até terem sido menores, mas a gente não sabia muito como lidar. Isso trouxe um pânico geral na equipe assistencial, quer dizer, a gente não chegou a parar aqui no hospital em momento algum, mas as adaptações elas precisaram ser feitas, o pneu precisou ser trocado com o carro andando. Então, foi um período muito difícil, então isso certamente atrasou muito o diagnóstico. Depois voltou-se e os diagnósticos continuaram sendo feitos, mas no âmbito aqui do Napoleão Laureano, a gente percebe que as coisas, na medida do possível, voltaram ao normal. Mas isso não foi acompanhado de uma volta ao normal na rede básica, na rede primária, na rede secundária, tá? Que no fim das contas, em última análise, é o que alimenta o hospital, né? Então os pacientes já chegam aqui, de certa forma, relativamente triados, alguns biopsiados, outros examinados. Muitas vezes eles não chegam com a biópsia feita, mas vem de um clínico do posto ou vem do dentista que encaminha para o ambulatório da cabeça e pescoço, por exemplo, e chega aqui em doutor André biopsia. Ora, se o camarada não examina a boca, se ele está de máscara o tempo todo, se o dentista tem medo de examinar, se o clínico tem medo de examinar, como é que ele vai chegar aqui com o diagnóstico? O diagnóstico chega com uma doença mais avançada, porque o cara simplesmente tem uma dor insuportável, tem uma sintomatologia insuportável. Então, isso claramente é o que a gente viu no decorrer aí desse último ano e meio, e a gente percebe que ainda isso vem acontecendo, tá? Um outro processo que também é consequência é o adiamento de procedimentos, seja porque as coisas fecharam, porque as clínicas de diagnóstico fecharam, os exames ficaram mais indisponíveis, os postos de saúde fecharam, o médico mais velho, de mais idade, principalmente lá atrás, simplesmente parou de trabalhar. Então, boa parte dos nossos PSFs é formado por médicos de mais idade, acima dos 60 anos de idade. Então, foi todo um processo que levou a um adiamento de procedimentos. Adoecimento de equipe médica, né? Não só médicos aqui, mas a equipe assistencial como todo. Então, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, então todo mundo adoeceu, né? Boa parte de nós adoeceu, boa parte de nós adoeceu gravemente aí nesse último ano e meio. Então isso levou também a um acúmulo de função, um acúmulo de demanda reprimida gigantesca, né? Também um pouco mais do mesmo, um temor da equipe em executar procedimento. Todo mundo teve medo. Quem disse que não teve medo e que não tem medo, está mentindo, né? Então, a gente tinha medo. No começo, eu vim atender aqui, parecia um astronauta, né? Depois você começa a entender melhor como as coisas funcionam, a se proteger melhor. Então, na medida do possível, a gente tentava definir quem a gente ia tratar, quem não ia tratar, e, obviamente, essa definição, por mais que tenha sido feita baseada em critérios adequados, certamente muita coisa foi deixada passar e pacientes não conseguiram chegar até a nós da maneira como deveriam, né? E nesse processo todo, infelizmente, a gente teve aí danos colaterais que certamente impactaram na expectativa de vida dessas pessoas. Um outro problema é o temor dos próprios pacientes. Então, quer dizer, uma coisa até antirracional, né? Completamente irracional. Então, o camarada tem câncer, mas um câncer avançado, mas ele não procura o serviço que trata a neoplasia dele com medo de pegar Covid, né? Quer dizer, você está evitando um risco, você está temendo um risco, mas você, na realidade, está mantendo a doença que pode levar a cabo sua vida. Então, era uma coisa absolutamente irracional, os pacientes não vinham mesmo. A gente começou a ver novamente procura agora, mas durante todo o ano passado, principalmente, foi terrível. E a dificuldade de acesso, né? Então, às vezes o camarada queria vir, mas a prefeitura não dava. Alguns gestores não traziam o paciente, não conseguiam transporte. Quer dizer, segue tudo fechado. Ainda assim, ainda hoje segue tudo fechado. Eu acabei de atender uma senhora, o passe livre dela está vencido e ela não está conseguindo transporte gratuito e, na realidade, pediu um laudo para mostrar o motorista que vai dar a gratuidade. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que
muitos se utilizam do problema, do caos, para evitar fornecer aquilo que lhes é de obrigação, entendeu? Então, esse foi um outro problema também. Então, percebam que aqui é a tempestade perfeita, né? Quer dizer, tudo acontece para dar errado. É uma lei de Murphy potencializada aqui umas 5, 6 vezes, né? Tudo que pode dar errado vai dar e terminou dando mesmo. E aí a gente está vendo o caos que nós estamos observando e ainda vamos observar por mais tempo. Associado a isso, a gente teve algumas recomendações da OMS que foram absolutamente mudadas no decorrer desse processo todo. A gente viu a Organização Mundial de Saúde muito perdida nesse processo, tá? De certa forma é criticável, porque os caras passam anos e anos se planejando para, quando isso acontecer, eles terem um mínimo de base, e quando acontece, você viu que eles não estavam preparados para isso, né? Como um amigo meu dizia, um colega do HU, o pessoal da infectologia passa 30 anos esperando uma pandemia. Qual é a periodicidade do que a gente viu? Uma geração toda não viu isso. O mais velho de nós não passou nem perto de ver um negócio desse. E aí, quando a pandemia vem, os infectologistas não sabem o que fazer, muitas vezes correm. Então, isso a gente se sentiu desassistido, não só no tratamento da doença em si, que não é muito nossa praia, mas em como nós devemos conduzir todo o resto do sistema de saúde, que obviamente é afetado pela pandemia, é óbvio, né? E uma coisa é a gente discutir condições, cirurgias e consultas absolutamente eletivas, outra coisa é a gente discutir câncer. Câncer não dá para parar, as adaptações aqui elas têm que ser mínimas, não dá para entrar em um argumento com a doença, tu para aí de se multiplicar, aqui tem um vírus que está matando todo mundo. Não dá, né? É diferente de um paciente bariátrico, que dá para aguardar a cirurgia dele, é diferente de uma hérnia, é diferente de uma doença diverticular, é diferente de uma série de outras situações em que você pode jogar isso para frente. Aqui não dá. Algumas adaptações, obviamente, foram necessárias, discutiu-se, em alguns casos, adiar alguns procedimentos que eram adiáveis, algumas situações, ao invés de operar, começar com quimioterapia, no sentido de jogar a cirurgia um pouco mais para frente, mas tudo isso gambiarra, discutível e correndo o risco de estar errado. Mas a gente não teve uma coordenação adequada, isso é fato. Tá? E eu não estou fazendo coordenação adequada em âmbito local, nem mesmo nacional. Essa coordenação ela teria que ter sido mundial, teria que ter partido da OMS e o resto do mundo respeitado. Isso a gente não viu. De toda forma, saíram algumas recomendações e as recomendações foram priorizar os serviços de emergência, bem óbvio, evitar cirurgias eletivas, evitar exames eletivos. E, em última análise, foi isso, tá? A gente não teve recomendação formal da OMS no que diz respeito a modificações no tratamento oncológico de maneira clara. Na realidade, a ideia seria manter. A discussão ela ficou no âmbito das sociedades, então a Sociedade de Oncologia, a Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, de Mastologia, eventualmente de priorizar procedimentos que não demandassem internação hospitalar. Então, vamos lá. Eu estou câncer de mama, uma senhora que tem um tumor de mama estágio 3, que discutia se já fazer cirurgia para aquele caso, então não. A paciente vai ter prejuízo se fizermos quimioterapia antes? Não, não tem prejuízo. Então começa com quimioterapia e tenta jogar a cirurgia para um segundo momento. Só que esse segundo momento, no fim das contas, ele chegou. E o momento ainda estava o furacão lá, no meio do negócio, entendeu? Então, quer dizer, não faz sentido. A gente está com 1 ano e meio de pandemia, então qualquer adaptação que tenha acontecido nesse momento, ela foi no sentido de tentar adivinhar se o momento subsequente seria um pouco melhor do que aquele momento em questão. E na realidade, talvez a gente tenha tido aí pequenas janelas em que a gente pôde respirar, mas na maior parte das vezes a coisa explodiu. O que está acontecendo atualmente é que a gente se acostumou com a situação, tá? Mas a situação ela continua séria, ela continua grave, o negócio está aí, em pleno processo, melhorando, mas continua séria, tá? Então, essa ausência de coordenação realmente deixou todo mundo tonto, né, desgovernado, e terminou que as próprias instituições começaram a dar seus jeitos, a dar seus pulos. Tá? Então, alguns pontos importantes é que os tumores de cabeça e pescoço eles têm padrões de agressividade que são diferentes. Então,
Isso depende da localização do tumor, depende do grau histológico, depende do fator causal. Então, de maneira geral, a gente pode ter tempo de duplicação das neoplasias de cabeça e pescoço que variam de 15 a 99 dias, tá? E aqui a gente está falando de progressões geométricas, então essa variabilidade dá padrões de gravidade absolutamente distintos ao paciente. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, começa logo daí, tá? A gente tem que avaliar efetivamente caso a caso e quais são aqueles casos que são mais prioritários. Mas de forma geral, tá? E de forma em uníssono, o atraso no tratamento implica em menor sobrevida, ponto final, certo? Ponto final. Essa implicância ela é clara, então a gente aumenta mortalidade. Então a gente reduz a expectativa de vida, a gente aumenta a mortalidade e a gente aumenta a morbidade relacionada ao tratamento. Então é um paciente que vai ser tracostomizado, é um paciente que vai precisar muito mais de Vivian, é um paciente que vai precisar mais de sonda nasoenteral, é um paciente que vai precisar de maior nutrição, tá? Então, isso, além de ser um dano pessoal gigantesco, tá? Para o ambiente familiar, para o ambiente do paciente, é um dano financeiro para o sistema como um todo, tá certo? Então, a conta ela é maior do que aquela conta inicial que a gente vê. Alguns dados, como eu falei para vocês, já foram publicados nesse sentido. Esse dado é da American Cancer Society, que mostrou, em um estudo já retrospectivo, tá, com 1.200 pacientes, um atraso no tratamento em 79% deles. Não estamos falando de Paraíba, de Napoleão Laureano, certo? Onde o prefeito simplesmente diz que não vai mandar a Kombi dele cheia de paciente. Não, não é isso. A gente está falando da Sociedade Americana de Oncologia, com dados retrospectivos do sistema de saúde norte-americano, tá? Em que cada cidadezinha de 600, 700 mil habitantes tem um CACOM 3 vezes maior do que o Napoleão Laureano, tá? Então, isso é um dado extremamente relevante, tá? Imaginem, vamos fazer um exercício de abstração, vamos tentar transpor isso para a gente. Beira 100%, certo? Beira 100%. Quase todo paciente nosso teve atraso de tratamento. No Reino Unido, o British Medical Journal mostrou que na Inglaterra, quando a gente comparava com dados históricos, tá, a expectativa de mortalidade, então isso é fácil de fazer, você compara a mortalidade no ano de 2020 por tumores de cabeça e pescoço e faz um comparativo, por exemplo, com 2015, nada muito distante, que eventualmente possa ter algum viés de evolução do tratamento. Você compara 2020 com 2015 e você vai ver que no ano de 2020 houve 20% mais de morte por tumores de cabeça e pescoço quando comparados a 2015. Então, isso é um outro dado que mostra já o impacto. E a gente está falando, talvez, dos 2 países mais ricos do mundo. Um outro estudo do MD Anderson, que é o maior hospital de câncer do planeta, né, ele fica em Houston, nos Estados Unidos, mostrou uma queda de cerca de 46% nas consultas e cirurgias no departamento de cabeça e pescoço do MD Anderson, tá? Não é uma instituição pública, o MD Anderson só atende privado e só atende bom seguro saúde nos Estados Unidos, ou seja, pessoas de nível socioeconômico elevados, norte-americanos ricos, certo? Ricos ou de classe média alta dos Estados Unidos. Então perceba que o impacto, obviamente, foi heterogêneo nas diversas populações, nas diversas camadas, mas ele invariavelmente aconteceu, tá? Houve uma redução no MD Anderson de 25% de diagnósticos de tumores de cabeça e pescoço quando comparado nos anos anteriores. E houve também um aumento mediano do tamanho do tumor primário, tá? Então, os tumores diagnosticados foram diagnosticados em maiores volumes, em maiores proporções, e isso mostra também uma consequência direta desse atraso do diagnóstico. E aqui a gente tem um estudo brasileiro, bonitinho já, tá? Esse estudo mostrou, na realidade, já alguns dados no Brasil, mostrando o impacto na mediana de casos de cirurgia, tá? Cirurgias de cabeça e pescoço de uma maneira geral. Isso é um dado bem legal. Aqui a gente tem por ano, tá, a evolução das cirurgias anuais, a mediana desses anos, que eu acho que é o dado mais importante. Então, na região norte do Brasil, entre 2015 e 2019, foram feitos cerca de 183 cirurgias oncológicas de cabeça e pescoço, tá? Esse dado ele caiu para 72 cirurgias. Isso de acordo com as instituições
foi uma queda de 60,7%, foi a maior queda de todas. A segunda maior queda na região Nordeste, depois Sudeste, depois Sul, depois Meio-Oeste, né, a região Centro-Oeste brasileira, com um total, uma média de 35% de redução. Vocês já percebem aqui, quando você vê essa ordem que eu coloquei, a ordem é muito clara, isso representa que ordem no país? Da região mais pobre para as regiões mais ricas, né? Então, assim, em cima da queda do coice, você já tem, de maneira geral, um acesso ruim nas condições habituais, nas condições normais. Quando você tem qualquer agravo àquela situação, ou seja, qualquer fator dificultador para aquele acesso, essa dificuldade ela é ainda maior do que a média nacional. Tá? Então, no Nordeste, a gente já tem uma mediana ruim de procedimentos, tá? No Norte e Nordeste. Quando a gente tem qualquer agravo, qualquer coisa que dificulte isso, isso é ainda mais sentido nas regiões mais pobres, certo? Então, a nossa população, a população do norte do país, tem sofrido absurdo com isso, tá? Então, isso já mostra o impacto muito claro. Isso foi no ano passado, uma redução de cirurgia, uma redução de procedimento, que a gente está sentindo esse ano. Vai sentir ano que vem, vai sentir no outro ano, tá? Então, esse impacto ele vai continuar existindo pelos próximos anos. E aqui a gente tem um outro dado também interessante, que também merece discussão, que é o contrário. A gente vê a mediana de procedimentos entre 2015 e 2019 e o dado de 2020. Isso está relacionado a quimioterapia e radioterapia. Então, a gente percebe que no norte, por exemplo, a mediana de quimioterapia e radioterapia era de 340 procedimentos, em 2020 ficou em 548, um aumento de 61%. No Nordeste, 1.850 para 3.243, 75%. Sudeste, 41%, Sul, 49%, Centro-Oeste, 51%. Tá? Aqui mudou um pouquinho a proporção, mas a gente tem basicamente, claramente, duas divisões muito claras, né? Muito cristalinas. Norte e Nordeste é uma coisa, o resto do país é outra. Sul, Sudeste e Centro-Oeste conta uma outra história. Norte e Nordeste conta uma história muito pior. E qual é a relação de aumento de quimio e radioterapia na pandemia? Isso não deveria ser bom? Não. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Significa que menos pacientes estão deixando de ser operados, tá? Mais pacientes estão ciclando, fazendo quimioterapia, refazendo quimioterapia, porque muito provavelmente são pacientes que têm doença incurável e estão fazendo tratamento para controle de sobrevida, tá? Estão onerando o sistema, deixaram de ser operados, deixaram de ser submetidos ao tratamento padrão e estão fazendo um tratamento mais caro, menos efetivo, mais mórbido e que dificulta o acesso de uma forma geral, tá? Obviamente que existem situações em que quimio e radioterapia ainda faz parte do processo de cura, cada vez mais isso acontece, mas em linhas gerais, tá, gente? Mais uma vez, sem entrar no detalhe aqui para vocês, mas quando a gente fala de expectativa de cura em tumores de cabeça e pescoço, a gente está basicamente falando de procedimentos cirúrgicos, tá? A curabilidade ela é dada eminentemente por procedimento cirúrgico, associado ou não à quimioterapia e radioterapia, e existem em algumas situações evoluções no sentido de que quimio e radioterapia em associação podem proporcionar uma expectativa de cura tão boa quanto a cirurgia, tá? Mas quando a gente vê um dado global como esse, em que há uma queda dos procedimentos cirúrgicos, principalmente um ano contra o outro, tá? De forma muito aguda, e um aumento de quimio e radioterapia, a gente vê claramente que isso aqui é aumento de morbimortalidade relacionado à doença, certo? Então, isso aí tá muito claro. De uma maneira geral, assim, repito, a gente tem um papel extremamente importante nisso, cada um de nós, né? Cada um na sua função, mas a gente tem um papel multiplicador e um papel de desmistificar uma série de coisas, tá? E como parte dessa instituição e como parte da assistência aos pacientes oncológicos de uma maneira geral, tentar lutar para que isso não aconteça. Então, a gente precisa, na medida do possível, manter o tratamento padrão sempre que possível, não atrasar a quimioterapia ou radioterapia, tá? Isso tem que ter uma justificativa muito plausível, muito palpável para esse fim, e manter, na medida do possível, o planejamento cirúrgico conforme o padrão,
independente da situação de pandemia. Obviamente que cabe ao gestor hospitalar, ao gestor público, de uma maneira geral, prover a segurança, a equipe assistencial para isso, tá certo? Mas o paciente, ele não deve, não pode, não deve ter sua expectativa de vida reduzida por conta do que está acontecendo, tá? Então, o que é que a gente pode esperar, e já está acontecendo, uma maior morbimortalidade associada a neoplasias de uma forma geral, e os tumores de cabeça e pescoço representam um importante papel nisso, um maior custo no tratamento, que é terrível, né, de onde já pouco se tem e você ainda se tira mais, onde é que a gente vai parar? Isso vai trazer uma necessidade de redimensionamento dos serviços públicos. Então, um paciente operado, tratado em acompanhamento, é um paciente que circula menos aqui no hospital, é um paciente que utiliza menos o serviço do hospital. O paciente com tumor de cabeça e pescoço em atividade, ele está aqui no hospital em um mês, vamos lá, no mínimo 15 dias. Entre consultas, reabilitação, atendimento em pronto-socorro, curativo, quer dizer, é outro bicho, é outra coisa. Tá? O hospital ele precisa ter uma capacidade absortiva muito maior. Tá? Então, o impacto não é só para o indivíduo, o impacto é para toda a rede e para os demais pacientes. Redimensionamento dos serviços de reabilitação, tá? Isso vai precisar acontecer e isso vai precisar ser chamada a atenção para isso. E os impactos esperados ainda são por anos futuros, quer dizer, a gente está vendo o filme, tá? A gente não está olhando retrospectivamente, a gente já tem alguns dados retrospectivos que nos permitem analisar algumas coisas e antever o que está para acontecer. E sim, certamente o que está para acontecer não é bom, não é bom, tá? A gente vai ter ainda uma dificuldade enorme pelos próximos anos, a gente não vê expectativa de que isso aqui aconteça, tá? A gente não vê expectativa, a gente não vê movimentos nesse sentido. A gente vai ter um impacto gigantesco na oncologia, então vamos reestruturar os serviços, vamos tentar melhorar aí o que a gente transfere para as instituições filantrópicas, vamos tentar aumentar a capacidade absortiva do Napoleão Laureano, vamos contratar mais físio, vamos contratar mais fono, mais cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista clínico, vamos organizar um serviço de cuidados paliativos e vamos dar recursos para isso. Simplesmente não tem. Tá tudo na boa, tudo na mesma e muito pelo contrário. A gente cada vez lutando com mais dificuldade, o hospital tentando sobreviver dia após dia com os parcos recursos que são destinados. Tá? Então, isso é um problema sério, a gente tem que ter o gestor sentado na mesa. Né? O gestor, o provedor de saúde, tá certo? O ente público que provê, ele precisa entender isso aí e ver o que esperar para os próximos anos, que realmente vai ser catastrófico, tá? O nosso papel, campanhas para prevenção e diagnóstico precoce, eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo, certo? É fundamental. Campanhas fortes anti-tabagismo e anti-etilismo, então isso aqui, para a gente colher fruto daqui a 20 anos, a gente tem que começar agora. Melhorar os nossos processos internos, então, acho que é 1 ano e meio que a gente tem tentado fazer isso, mas sempre cabe melhoras, a gente sempre tem furos, tem problemas. Quem me conhece, assim, eu sou chato, eu sou cri-cri, eu reclamo, porque as coisas precisam melhorar. Na medida que a gente se conforma, que a gente fica numa situação confortável, quando a gente sabe que está longe da perfeição, eu acho que a gente termina sendo conivente com a situação que está longe de melhorar. Então, nós estamos longe de sermos ótimos. Acho que todo mundo aqui faz o seu melhor. Tem orgulho de fazer parte do Napoleão Laureano há 12 anos, mas a gente tem muito o que melhorar. Tá? Acho que melhoramos muito em muitas coisas, outras coisas a gente piorou, mas a gente tem que ter muito o que melhorar daqui para frente, então nossos processos internos eles precisam estar muito bons. Precisamos pressionar por mais e melhores recursos, acho que isso a gente faz já diuturnamente, desmistificar alguns temores infundados, né? Então a gente tem uma população muito passível de influências, né? A gente está vendo aí, o que mais tem hoje no mundo é desinformação, né? Informação, nego querendo estudar, se informar, não tem. Agora, ouvir bobagem, ler bobagem, todo mundo tem, né? Todo mundo quer. Então, é um problema sério isso. Multiplicar esses sinais de alerta, aqueles sinais que a gente colocou mais para frente, então isso precisa, né, através de campanha, ser colocado principalmente para a rede básica. Tá? Eu acho que o grande gargalo ainda é a rede básica. É um ponto que melhorou muito, vem melhorando no país nos últimos anos, mas
Tudo começa lá de trás. Se a coisa é feita de forma mais célere, se os fluxos são feitos de maneira mais rápida, os pacientes chegam aqui mais rapidamente, a chance da gente ter melhores desfechos é muito maior, tá? Assim, do ponto de vista de exposição, era isso, gente. Não, assim, não teve muita coisa muito complexa aqui. Eu acho que não era a ideia, é mais assim, levantar essa bola para a gente poder conversar aí. Não é nem dúvidas, eu acho que é bater um papo.